Olá, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui para fazer uma revisão de literatura para a prova de vocês. Vou começar pelo paradidático Malala, a menina que queria ir para a escola. Paradidático que nós trabalhamos nessa primeira etapa. E só para fazer aqui uma observação, eu não vou falar todos os detalhes do paradidático. O que eu vou pontuar aqui é justamente o meu foco pelo fato de ser o que vai estar na prova, o que será cobrado na avaliação de vocês, tá bem? Então, não vou em todos os detalhezinhos, porque senão vou ficar muito tempo aqui gravando esse vídeo para vocês e vai ficar cansativo. E o objetivo é justamente ajudar e não atrapalhar. Bem, então eu fiz aqui um roteiro e vou falando para vocês um pouquinho do paradidático, como eu falei, com foco na prova, tá bem? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é por que a Malala não podia ir para a escola, né? Então, assim, o título do livro, Malala, a menina que queria ir para a escola, já faz a gente pensar que, bem, se ela queria ir para a escola, quer dizer, então, que ela não podia ir. Então, é importante a gente saber por que ela não podia ir para a escola. E ela não podia ir para a escola por quê? Porque o regime talibã havia impedido as meninas de estudarem. O regime talibã invade a região ali do Vale do Swat, que era onde a Malala morava, no Paquistão, e domina aquela área. Como vocês devem lembrar, são várias as proibições, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque nesse momento não precisa que lembremos de todas elas, mas é importante que a gente saiba que com a invasão do Vale do Swat, do regime talibã, as meninas são impedidas de estudar. Logo, Malala, que é uma menina, também fica proibida de ir para a escola, tá bem? Então isso é bem importante e é bom a gente fixar que, apesar de em alguns outros momentos já termos visto isso, mas vale a pena relembrarmos. Bom, além disso, como eu já acabei de comentar, mas também é sempre bom relembrar, a Malala nasce e cresce no Paquistão. Até o momento que a autora, que é uma jornalista, nós vimos também, a Adriana Carranca, até o momento que ela vai lá para conversar, para saber um pouco da história da Malala, ela nasce e cresce, né, ali no Paquistão. Só depois, né, do atentado que ela sofre que ela acaba indo morar na Inglaterra. Mas o importante é a gente saber que ela nasce e cresce ali no Paquistão, vive durante um bom tempo ali, tá? Então isso também, gente, é bem importante. Além disso, o que vai acontecer? A gente tem que lembrar também que ela sofre um atentado por parte do regime talibã, justamente por estar indo para a escola, e aí isso vai ter uma repercussão mundial. O que vai acontecer? A Malala, por conta desse atentado, vai ganhar muita notoriedade,
vai ganhar voz por conta disso. O mundo vai voltar as atenções para ela. E aí, o que acontece? Por conta disso, a Malala consegue chamar a atenção do mundo para essa causa, que é a causa da educação. E começa a ser muito discutido, muito debatido, como que há milhares de meninas e meninos fora da escola no mundo todo. Então, por conta desse atentado, que graças a Deus ela sobrevive, ela acaba percorrendo o mundo todo para passar essa mensagem. E ela consegue receber muitas doações para que ela possa justamente ajudar meninas e meninos a estudarem no mundo todo, a garantir o direito à educação dessas crianças, desses meninos e dessas meninas, tá bem? Então, isso é também importante a gente relembrar, tá no capítulo 10, essa informação, lá no finalzinho. Então, se vocês acharem importante, interessante, voltem lá, releiam o finalzinho do capítulo 10, que vai estar exatamente falando sobre isso, sobre como que a Malala, ao sobreviver a esse atentado, consegue chamar a atenção do mundo todo para a sua causa, para essa causa que é a causa da educação, tá bem? Bom, gente, além disso, além do paradidático, dessas questões aqui que eu pontuei com vocês, também é importante nós falarmos aqui, revermos 2 gêneros textuais que nós vimos anteriormente. Nós temos a resenha crítica, que vai ser o que, gente? A resenha crítica é quando nós temos um texto que vai falar um pouquinho sobre algum filme, algum livro que a pessoa que está escrevendo a resenha tenha visto. Eu até pedi para que vocês fizessem uma resenha crítica sobre o livro Malala, sobre esse paradidático, justamente para que vocês pudessem treinar esse gênero textual. Por exemplo, no livro do site de vocês, a resenha crítica que o livro traz é sobre o filme Extraordinário. Então, ali você, por ser a resenha de um filme, você tem uma estrutura específica. Então, você tem primeiro ali a ficha técnica, que são os detalhes do filme. Depois você tem um resumo, fala-se um pouquinho sobre o filme, sobre o que acontece. E depois vem a opinião do resenhista, ou seja, de quem está escrevendo a resenha. No caso do livro, não vai ter, por exemplo, ficha técnica. Você não tem autor, né? Desculpa, vocês não têm atores, vocês têm sim quem escreveu, que é o autor, mas você não tem ninguém encenando, então você não vai ter nenhum ator ali, tá? Então você tem, no caso, a Adriana Carranca, que é autora, que escreve, e você tem um tipo de narrador, enfim, mas você não vai ter, como eu falei, aquela estrutura ali de ficha técnica, de direção, então isso você não tem. Mas, como eu já havia falado com vocês, gente, o importante é vocês perceberem que na resenha crítica, quem está escrevendo está dando a sua opinião sobre aquele livro que leu ou sobre aquele filme que assistiu. Então, como eu estava dizendo, é importante que vocês percebam que na resenha crítica você vai ter, geralmente, termos, verbos que vão mostrar as impressões do resenhista, como eu falei, de quem está
fazendo a resenha, de quem está escrevendo. Então, geralmente você tem verbos como achei legal, fiquei impressionada ou fiquei impressionado, achei interessante. Então, são verbos que vão mostrar a opinião de quem está fazendo a resenha. Então, geralmente, na resenha crítica, você tem um resumo da obra, seja livro, seja filme. No caso aqui, muitos que fizeram a resenha fizeram exatamente dessa maneira. Primeiro falaram um pouquinho do livro, um pouquinho do que se tratava a história, e depois colocaram as suas impressões, as suas opiniões. Então, eu achei muito interessante, apesar de triste, a história da Malala me chamou muita atenção, porque é muita perseverança, história de muita luta. Bom, então a resenha crítica vai justamente ter como objetivo trazer a opinião de quem leu o livro ou de quem viu um filme. Nesse caso, vocês fizeram a resenha de livro, então a resenha era sobre o que vocês leram. Então, a resenha crítica vai trazer aí, como eu disse, a opinião de quem está escrevendo, de quem está elaborando aquela resenha dali, tá bem? Então, é isso que é importante a gente relembrar e fixar. E para terminar, por último aqui, relembrar também com vocês um pouquinho sobre reportagem, a respeito de reportagem. A reportagem vai ter como objetivo trazer informações sobre algum tema, algum assunto. A reportagem geralmente vai envolver um pouco de aprofundamento daquela questão que está sendo trazida. Então não é muito curtinho, né? Então, a reportagem não vai ter assim um parágrafo, né? 5 linhas, não. Geralmente a reportagem é mais extensa. Dependendo do assunto tratado, você pode até trazer pesquisas, dados estatísticos. Então a reportagem vai ter esse caráter informativo, como eu disse, de passar uma informação a respeito de algum tema, de algum assunto, e vai ter uma extensão relativamente grande se você for comparar, por exemplo, com a notícia, que também vai passar uma informação, só que de uma maneira bem mais objetiva, direta, geralmente um texto menorzinho. A reportagem não, a reportagem já se alonga um pouco. Às vezes traz exemplos. Nós vimos no livro do Sais de vocês, falando a respeito do uso das bikes, da bicicleta como meio de transporte, de locomoção. Aí trazia pesquisa, trazia também como que isso ocorria no Brasil. Então mostrava ali como que no Brasil as pessoas não tinham esse hábito de adotar a bicicleta como meio de transporte. Então nós vimos isso. Então a reportagem, como eu disse, geralmente ela se aprofunda um pouco no tema que está sendo tratado, que está sendo ali abordado. Tá bem, gente? É isso. Qualquer dúvida que vocês tenham porventura, sabem que podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. E nós temos os nossos encontros semanais online também para tirar quaisquer dúvidas que existam. Tá certo, gente? Então, espero que vocês fiquem bem, continuem em casa, se protegendo, e espero que a gente possa estar junto em breve. Fiquem com Deus, um beijo grande.